Olá, meu nome é Adriana Mello e dando sequência à unidade 1, vamos conversar sobre mitos e estereótipos de gênero, né? É um tema bastante importante para nós, porque os estereótipos eles afetam, a gente sabe, homens e mulheres, mas as mulheres acabam sendo mais impactadas com esses estereótipos de gênero, porque prejudica as mulheres no seu acesso à justiça, já que grande parte da sociedade brasileira, principalmente, ainda atribuem às mulheres papéis sociais de subordinação e desvalorização da mulher. E cabe ao Estado brasileiro eliminar esses estereótipos, criar mecanismos para eliminar esses estereótipos ainda mais dentro do sistema de justiça. Esse termo estereótipo de gênero ele é genérico, ele vale tanto para homens e mulheres, mas como eu já falei, as mulheres acabam sendo mais impactadas em relação a esses estereótipos de gênero. Alguns estereótipos são mais fáceis de se verificar, por exemplo, em relação à violência sexual, né? Grande parte das mulheres ainda é destinado àquele papel social de cuidadora, daquela que é responsável pelos afazeres domésticos, e quando ela não cumpre aí com esse papel social é geralmente quando a violência contra ela acontece. O que quer dizer um estereótipo de gênero? Segundo o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estereótipos, na verdade, são opiniões e preconceitos generalizados sobre atributos e características que homens e mulheres possuem ou deveriam possuir, ou das funções sociais em que ambos desempenham ou deveriam desempenhar. Né? A gente tem alguns exemplos práticos, por exemplo, o mito em relação à violência sexual, de que é mais provável que a mulher tenha consentido em um ato sexual se ela já teve relações sexuais anteriores, né? De que a mulher sempre lutará para defender a sua honra, por exemplo, de que a mulher quer dizer sim, mesmo quando ela diz não, né? De que uma mulher pode ter consentido mesmo em casos em que houve força, coerção ou ameaça, se ela, por exemplo, permanece em silêncio. A gente sabe que a violência, principalmente a violência sexual, cada mulher reage de uma forma, não existe uma forma generalizada para todas da mesma forma, a reação ela varia de mulher para mulher, isso é importante a gente ter em mente, né? E uma pesquisa recentemente realizada pelo IBGE sobre tolerância social à violência contra as mulheres apontou como os estereótipos de gênero relacionados à violência, especificamente à violência sexual, estão presentes no imaginário brasileiro, né? Na pesquisa mostrou que 65% das pessoas entrevistadas concordam com a afirmação de que mulheres que usam roupa que mostram o corpo merecem ser atacadas e 58,5% concordou com a ideia de que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupro. Quando essas percepções que está no imaginário popular, principalmente no Brasil, são legitimadas pelo direito através das decisões judiciais, é muito mais difícil combater esses atos de discriminação e violência justificados com base em mitos e estereótipos. Tem um texto muito interessante da professora Fabiana Severi, onde ela fala sobre julgamento com perspectiva de gênero. E ela diz o seguinte, né, que alguns marcos normativos internacionais vinculados aos direitos das mulheres, como por exemplo a CEDAW, né, e também a Convenção de Belém do Pará, estabelecem, né, que cabe aos Estados partes, incluindo o Brasil, que ratificou essas duas convenções, criar mecanismos para eliminar esses estereótipos no âmbito do sistema de justiça. E ainda ela citando Alda Face, eu vou passar esses textos por e-mail, vou disponibilizar para que vocês todos tenham acesso, né? A Alda Fácil, que é uma estudiosa sobre o tema, ela diz o seguinte: os sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos têm consolidado o conceito de igualdade substantiva
conformada por dois princípios, o princípio da não discriminação e o princípio da responsabilidade estatal. Portanto, cabe ao Estado brasileiro coibir esses estereótipos de gênero no campo da justiça, né? Como isso afeta as mulheres que procuram a justiça? Estudos apontam que os estereótipos de gênero têm afetado as mulheres na justiça. A persistência desses estereótipos, por exemplo, como a mulher deve se comportar, ou o fato dela usar uma roupa ou outra, o fato dela já ter, por exemplo, mantido relações sexuais anteriores, quer dizer, esses estereótipos e esses mitos nós não podemos reforçar no sistema, nós temos que coibir esse tipo de discriminação contra as mulheres, né? Estereótipos culturais sobre a família, maternidade, pobreza, racismo e o escasso acesso aos serviços de saúde e educação são elementos que afetam de forma desproporcional as mulheres. E a perspectiva de gênero, como diz a professora Fabiana Severi, é uma ferramenta importante, metodológica, criada e que nos permite identificar e tomar em conta a experiência feminina com o fim de erradicar as desigualdades de poder nas relações. Um outro texto super recomendado é o da Rebecca Cook, uma professora canadense, estudiosa e tem um livro sobre estereótipos de gênero, e ela diz o seguinte, que nomear os estereótipos de gênero, identificar os danos deles decorrentes é o primeiro passo para eliminá-los. E ela faz analogia até um diagnóstico médico de enfermidades. Para passar um tratamento adequado, precisa-se ter o diagnóstico da doença. Ela diz a mesma coisa. Para você identificar, para você coibir, eliminar esses estereótipos, você precisa reconhecer que eles existem na sociedade e nós do Poder Judiciário, temos obrigação de eliminar esses estereótipos justamente ali no âmbito, principalmente da violência contra a mulher. Como eu já disse, os estudos, essas duas professoras mencionam vários estudos realizados sobre o modo e grau de incidência dos chamados preconceitos sexistas, designadamente pesquisas já realizadas nos Estados Unidos, revelaram que as mulheres, enquanto grupo social, são mais severamente afetadas por mitos, preconceitos e estereótipos, tanto nas leis quanto também nas mentes aí dos juízes e juízas, né? E no âmbito dos crimes sexuais, como já falado, tem um impacto mais fortemente aí detectado, né? Por exemplo, aquela situação de uma mulher que não queira ser violada consegue reagir fisicamente contra o violador. Por exemplo, aquela vítima que não consegue reagir e às vezes não tem aquele sinal detectado num laudo médico. Por quê? Porque às vezes as mulheres vítimas de violência sexual, elas ficam paralisadas, elas não conseguem reagir àquela violência. Então é um estereótipo dizer que a mulher que sofre violência sexual, ela tem que lutar com o seu agressor. Isso não tem justificativa, porque algumas mulheres não conseguem lutar, né? E aí, isso tudo precisa ser levado em conta no momento daquela decisão, e o Brasil ratificou o que a gente chama de Carta Magna dos Direitos Humanos das Mulheres, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a CEDAW, e no artigo 5º dessa convenção estabelece o seguinte, que cabem aos Estados partes, né, tomar medidas apropriadas para modificar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres com vistas a alcançar a eliminação de todos os preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseadas na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. Então isso a própria convenção eu vou estar enviando, né? A convenção de Belém do Pará também estabelece ali que os Estados partes condenam todas as formas de violência, cabendo abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar para que a autoridade, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições, ajam de acordo com essa obrigação e com o dever de devida diligência, né? De prevenir, de investigar e punir a violência contra a mulher, justamente para não passar
para a sociedade a tolerância em relação a esses crimes que, na verdade, são verdadeiras violações de direitos humanos e, sobretudo, das mulheres. Existe um outro documento também que eu vou estar encaminhando, que é importante, que são diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, e ali tem quase que um passo a passo de como se julgar. É importante que nós, juízes e juízas, mencionemos nas nossas decisões as convenções, os tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou, e que ali fala justamente que cabe ao Poder Judiciário coibir qualquer discriminação contra a mulher baseado em mitos e estereótipos de gênero. É importante também a gente ressaltar as recomendações de como se aplicar e como se interpretar a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação. Tem uma específica que é a recomendação número 33 do Comitê CEDAW, que estabelece, né, que os estereótipos e preconceitos com base no gênero no sistema de justiça têm repercussões profundas sobre a capacidade das mulheres usufruírem plenamente seus direitos humanos, impede o acesso das mulheres à justiça, e muitas vezes os juízes adotam padrões e normas rígidas de comportamento do que consideram apropriado para mulheres e homens, e penalizam aquelas mulheres que não se comportam daquela forma, diria, esperada. Então cabe a nós do Poder Judiciário apreciar uma demanda de violência contra a mulher, não reforçar esses estereótipos e justamente afastar, porque todos e todas temos direitos iguais de se comportar como queiramos, respeitando, obviamente, a coletividade, mas nós não podemos reforçar esses estereótipos, né? O recurso a esses estereótipos afeta igualmente a credibilidade, as declarações, argumentos e depoimento, por exemplo, prestado por mulheres. Às vezes o descrédito da palavra da mulher no âmbito da justiça é muito grande, então nós temos que valorizar aquela mulher que chega ao Poder Judiciário com uma demanda, e pesquisas recentemente têm nos dito, uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular, demonstram que grande parte da população brasileira não acredita no sistema de justiça para punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E também ali no campo da percepção, os juizados de violência são muito pouco conhecidos pela sociedade brasileira. Em primeiro lugar, de acordo com essa pesquisa, as pessoas conhecem as delegacias de atendimento à mulher, os centros de referência e os juizados de violência, que são os órgãos da justiça que são aptos a julgar essas demandas de violência contra a mulher, principalmente no âmbito doméstico e familiar, é muito pouco conhecido, né? Os juizados são pouco conhecidos pela sociedade. Então isso demonstra que nós temos que nos preocupar com esse tema, e tem uma frase muito interessante da professora Maria Tereza Féria, um artigo espetacular que fala do julgamento com perspectiva de gênero, e ela diz o seguinte: julgar com uma perspectiva de gênero é assim aplicar o direito repudiando e rejeitando a utilização de quaisquer ideias feitas, estereótipos ou preconceitos sobre qual seja ou deva ser o papel social de mulheres e homens. Então é com essa frase da professora Maria Tereza, que eu vou passar para todos o artigo dela, que está bem interessante, é como nós devemos julgar respeitando os direitos humanos das mulheres e afastando todos os mitos e estereótipos de gênero que prejudiquem as mulheres no seu acesso à justiça. Até breve.